Grande Paulo Nogueira Batista Júnior, tudo bem com você? Boa tarde, Léo. Boa tarde, Daiane. Boa tarde a todos que nos acompanham. Tudo bem, Léo? E você? Tudo em paz. A gente te mandou um alô lá Ela passou para a sala de espera. Deixa eu aproveitar e já fazer uma propaganda aqui, Paulo, que agora a gente está disputando o bicampeonato do Prêmio Best. A gente ganhou no ano passado como melhor canal de política do Brasil pelo voto popular e a gente está em primeiro lugar agora disputando nessa votação aí. Então, quem puder votar, bit.ly/247 e Best, né? Então, tá aí todo mundo convocado. Paulo, eu não sei se a gente falou sobre Delfim já, eu queria te perguntar, semana passada, embora seja um assunto que já tudo está acontecendo tão rápido, mas queria te fazer uma pergunta sobre como é que você vê, na verdade, o chamado milagre econômico. Existiu ou não? Olha, milagre não existe a rigor, né? O que aconteceu foi que o Brasil, a exemplo do que tinha acontecido com Itália, Japão, Alemanha no pós-guerra, que também cresceram a taxas muito altas, de repente deslanchou de uma maneira impressionante entre 68, 1968 e 1973, quando cresceu em média 11% ao ano. Em média, 11% ao ano não é pouca coisa. Aí as pessoas ficaram impressionadas, o Delfim era o ministro da Economia, né? E a fama dele foi adquirida exatamente nesse período, pelo resultado excepcional que ele gerou, sem perder completamente o controle da inflação, entende? Então, é por isso que o Delfim adquiriu essa reputação. Depois, ele teve resultados muito inferiores, até meio desastrosos, quando foi ministro do governo Figueiredo, ministro da Economia entre 1980 e 84, se não me falha a memória. Aí o crescimento foi baixo, foi negativo, houve recessão. Mas nos dois casos, Léo, você teve ventos muito favoráveis no período do milagre, 6873, e depois ventos muito adversos no período da segunda gestão Delfim. Ventos externos, inclusive, muito adversos, né? O segundo choque do petróleo, juros internacionais subindo drasticamente por conta do choque aplicado pelo Focus, né? Então, essa segunda passagem do Delfim pela área econômica, como superministro, foi muito mais fraca e ele perdeu grande parte do prestígio que ele tinha adquirido na primeira. E na verdade também, né, Paulo, o Brasil muito marcado pela dívida externa, né? Esse primeiro milagre também ele foi muito determinado pelo alto endividamento? Na minha opinião, não. Embora isso tenha sido uma tese muito difundida, na verdade, a dívida externa líquida do Brasil, deduzidas as reservas internacionais, cresceu relativamente pouco no período do milagre, chamado milagre. Ela começou a crescer mesmo em 74. Por quê? De 74 em diante, porque houve o choque do petróleo, os preços aumentaram abruptamente, o Brasil era muito dependente da importação de petróleo, e aí o governo Geisel já teve um desempenho bem inferior. O crescimento caiu para 7%, que na época era considerado, vejam só, caiu de 11 para 7, em média, 7% ao ano. E eu, no Brasil, falava, mas que é isso, desaceleração, nós estávamos acostumados com outro padrão, entendeu? Então, no governo Geisel, você teve crescimento menor, mas você teve um acúmulo mais forte de dívida externa, com o Mário Henrique Simonsen, ministro da Fazenda. E quando chega em 79, vem o segundo choque do petróleo, a segunda alta abrupta de preços. O Brasil ainda não tinha superado a dependência do petróleo importado. E o Brasil tinha acumulado dívidas, sobretudo no período pós-primeiro choque do petróleo. E aí, quando veio a decisão americana do Volcker de aumentar os juros drasticamente para conter a inflação nos Estados Unidos, aí o Brasil entrou em parafuso e acabou caindo na crise da dívida externa já no início, no final, já na presença do Delfim como ministro da Economia. Paulo, é interessante a gente começar por essa entrevista dessa quinzena, né, pelo tema do crescimento econômico, porque depois desse período, né, o Brasil ficou buscando a retomada não diria de um milagre, né, mas de um espetáculo do crescimento. Então a gente teve períodos assim de baixíssimo crescimento. O governo Fernando Henrique Cardoso, marcado pelos chamados voos de galinha, né, o Brasil crescia, parava, crescia, parava.
Houve um período no governo Lula que parecia que o Brasil estava de fato deslanchando, né? Aí depois houve uma redução do crescimento no governo Dilma, golpe de 2016, e agora parece que o Brasil está reencontrando um ritmo consistente de crescimento, ainda que muito inferior ao do passado, né? Parece que o Brasil está se encaminhando para uma média de crescimento, nesse governo Lula 3, já de 3% ao ano, né? Foi quase 3% ano passado e tudo indica que será perto de 3% ou até um pouco mais nesse ano também. Como é que você vê essa discussão sobre crescimento sustentável, crescimento equilibrado, PIB potencial da economia brasileira, enfim? Olha, Léo, primeiro vamos dar crédito ao governo Bolsonaro nesse sentido, porque o último ano do governo Bolsonaro foi de crescimento de 3% também. Então, você tem 22, 3%, 23, 3% e possivelmente 3% em 2024. Então, você tem 3 anos consecutivos de crescimento da ordem de 3%, o que não é, assim, digamos, uma maravilha, mas já é um resultado apreciável. Qual é o problema de se analisar isso? É que as expectativas de mercado, a mediana das expectativas das consultorias, das instituições financeiras que o Banco Central consulta semanalmente, publicou agora hoje uma nova rodada de consultas, continua indicando crescimento de apenas 2% este ano e também apenas 2% ou menos no ano que vem. Ora, qual é o conforto que a gente pode tirar? É que essas expectativas de mercado têm errado muito. Como o presidente Lula não cansa de dizer, né? Não precisa nem repetir. Ele lembra que em 2023 a expectativa era menos de 1%, deu 3%. Agora a expectativa era 1,5%, eles já ajustaram para 2%, e talvez ajustem um pouco mais. E os dados que estão saindo, Léo, os dados sobre o indicador antecedente de atividade, o IBC-BR do Banco Central, que é uma espécie de prévia do PIB, está indicando um segundo trimestre bom e um junho bom, que aponta para algo como 3%, né? Agora, qual é o problema? A mesma coisa com o dado industrial, a produção industrial na margem, junho, segundo trimestre, está apontando para 3%. Qual é o problema? O problema é que, se você julga a tendência a partir de um mês, ou mesmo um trimestre, você pode estar captando coisas muito temporárias, acidentais, entende? Então, nada garante que o crescimento no segundo semestre não arrefeça. Espero que não. Há razões para crer que não. Mas não temos um quadro claro. Tem outros pontos fracos também. A indústria de transformação, que veio de um período tenebroso, está se recuperando, mas não suficientemente. E o investimento, a formação bruta de capital fixo na economia, está muito baixo ainda. De novo, se você olha os dados na margem, o investimento está melhorando. Mas, considerando um período mais longo, o investimento está muito baixo para que a economia possa crescer de forma sustentável, como você disse, certo? Que aí é fundamental, né, Paulo, só para explicar, na verdade, mais investimento para ampliar a capacidade produtiva do Brasil, para que o Brasil cresça sem pressão inflacionária, né? Sem interrupção, né? Exato. Quer dizer, o que é a formação bruta de capital fixo? Ela é a soma do que se produz em máquina e equipamento, mais o que se importa de máquinas e equipamentos, menos o que se exporta. No jargão de economia, do economista, é o consumo aparente de máquinas e equipamentos. E aí se soma a construção de plantas, de estradas, de portos, entende? E isso dá a formação bruta de capital fixo. O que nós temos hoje? Os dados mais recentes, 17% ou menos do PIB. Isso é muito pouco, as estimativas são muito frágeis, como sempre são as estimativas de economistas. Mas o que se espera para que o crescimento possa ser sustentado ao longo do tempo é que essa taxa global de investimento suba de algo como 17% para algo como 20% do PIB, né? Então, nós estamos caminhando na direção certa e o governo Lula certamente tem méritos nisso, das políticas que adotou, mas ainda tem um caminho longo a percorrer para que a gente possa retomar nossa trajetória de desenvolvimento. Hoje, Paulo, foi divulgada também a projeção para a inflação nesse ano de 2024 e está mais ou menos em 4,3%, 4,4%. Ou seja, dentro da meta, né, que é 3%, mas dentro da margem de tolerância da meta de inflação.
É um bom número para o Brasil, uma inflação próxima a 4%, nesse contexto de crescimento de 3%? Na minha opinião, sim. Eu sei que esse é um tema muito controvertido entre os economistas, mas está dentro, como você disse, dentro do intervalo da meta, e a meta é ambiciosa, né? Você lembra que nós discutimos isso no início do governo Lula? Por que a meta tem que ser 3? Né? Podia perfeitamente ser uma meta um pouco mais alta, com um intervalo de confiança mais alto. Né? Mas não, optou-se por uma meta rigorosa, não se estreitou, não se ampliou o intervalo de confiança, continuou em 1,5 ponto percentual. Então, agora você tem 3 mais 1,5 menos 1,5. Então, enquanto a inflação estiver abaixo de 4,5%, você está cumprindo a meta. E eu não vejo nenhum problema maior que a inflação fique em torno de 4, um pouco mais, desde que a economia cresça. Né? Porque o que é importante é a economia crescer. Sem responsabilidade, evidentemente. Não vai botar pau na máquina e esquecer que tem um problema da inflação, esquecer que pode haver problemas no setor externo da economia, se o crescimento é grande demais, né? Forte demais. Então, para responder a sua pergunta, não creio que seja um problema 4%. E as expectativas de inflação são um pouquinho melhores para 2025, né? Do que são para 2024, se não me falha a memória. Pô, peraí, estava fechado. Acho que sim também. Paulo, e aí seguindo nesse tema, né, uma discussão que já está sendo colocada. Tem alguns setores do chamado mercado, principalmente, dizendo que a economia brasileira já está caminhando por uma espécie de superaquecimento, né? E vai haver um ponto-chave que vai ser a reunião do Comitê de Política Monetária em setembro, em que provavelmente a gestão do Roberto Campos Neto vai tentar dar mais um sufoco. Chega a ser, na verdade, Paulo, até bastante interessante, né, o presidente Lula, o governo Lula e a equipe do Fernando Haddad estarem conseguindo esse crescimento tendo um Banco Central adversário, né? Como é que você acha que vai ser essa reunião do Copom em setembro? Olha, não só o Banco Central adversário, mas também não vamos esquecer que houve uma catástrofe nos principais estados brasileiros no segundo trimestre, no Rio Grande do Sul. E mesmo assim a economia cresceu mais do que esperado. Cresceu mais do que vinha crescendo. Então, tem mais esse fator a considerar quando se analisa a situação da economia. Né? O Banco Central atrapalhando e uma catástrofe no Rio Grande do Sul. Por que eu digo que o Banco Central atrapalha? Porque, eu volto a dizer pela enésima vez, talvez, e o próprio Lula tem dito isso, a taxa de juro real no Brasil é da ordem de 6% a taxa básica, Léo. Em cima dessa taxa básica ainda tem o spread e as taxas cobradas pelos bancos, dos consumidores, das famílias e das empresas é muito mais alta, entende? Então, o custo do crédito no Brasil, na faixa livre, é absurdamente alto. Então, como é que você pode investir se tem esse custo de crédito, tem alternativa de aplicar no mercado financeiro, sem risco real de crédito, com liquidez, com taxa de juros altíssima? Então, isso deprime o investimento, entende? Se o Banco Central agora em setembro vai aumentar a taxa de juros ainda mais, eu não me convenço, posso estar enganado, mas eu não me convenço que a economia está próxima do pleno emprego. Volto a dizer, pode ser que eu esteja enganado, mas se você observa, por exemplo, os dados de mercado de trabalho, a taxa de desemprego aberta caiu, é verdade, mas está ainda em 6,9%. E as taxas mais amplas de desemprego, que incorporam desemprego por insuficiência de horas trabalhadas, desemprego desalento, estão na faixa de 16%. A capacidade instalada da indústria, qual é a margem de ociosidade nessa capacidade, né? Segundo os dados coletados? Se não me falha a memória, algo como 20%. Então, de novo, pode ser que eu não esteja vendo todas as informações relevantes, mas não me parece que a economia esteja próxima do pleno emprego e superaquecida ainda. O Paulo, também concordo com você nesse aspecto. E talvez seja a última reunião, assim, quer dizer, em que o Roberto Campos Neto tente criar algum problema. Por quê? Porque também tudo indica que vai ser indicado o presidente do Banco Central já nessa semana ou nas próximas semanas. E há uma forte indicação de que será o Gabriel Galípolo, que é o diretor de política monetária. Queria te perguntar, aliás, na semana passada eu passei a semana em Brasília, fiz aí uma imersão na área econômica do governo, tive várias
conversas bem interessantes lá, com integrantes da Fazenda, do Planejamento também. Queria te perguntar, Paulo, um Banco Central que não atrapalhe, que não seja adversário, vai mudar muito o cenário da economia brasileira? O novo Banco Central vai ajudar nesse crescimento a partir de 2025? Eu creio que sim, espero que sim, acredito que sim, né? Porque, afinal, a partir de janeiro, Léo, não só o presidente terá sido indicado pelo Lula, mas a maioria dos outros diretores será resultante de indicação do Lula por sugestões do Haddad, entende? Então, não se compreende que, sendo o presidente e o ministro da Fazenda, a liberdade de formar um Copom mais afinado com o governo, que eles não façam isso, entende? E que não tenha lá um grupo de pessoas, liderado provavelmente pelo Gabriel Galípolo, que mude a orientação do Banco Central. Não é fácil, porque o Banco Central é uma máquina pesada, é um super tanqueiro, você não dá um cavalo de pau, um navio gigante, né? Mas o Galípolo e os seus diretores, se for o Galípolo e os seus diretores, vão ter que mudar esse Banco Central. Dar mais transparência ao que o Banco Central faz, levar mais em conta as reclamações do setor produtivo, dos trabalhadores, e se coordenar com o governo, pelo amor de Deus. O Banco Central nunca pode ser realmente independente do governo. Ele tem que estar sempre se coordenando com o governo. Pergunta se o Federal Reserve, que é independente nos Estados Unidos, se ele não se coordena com o Tesouro. Isso não existe, entende? Não existe lugar nenhum. O único caso que é mais problemático é o Banco Central Europeu, porque ele é um Banco Central independente, supra-regional, supranacional, e aí a influência dos governos é menor sobre o Banco Central Europeu. Mas é uma anomalia o Banco Central Europeu. Normalmente é uma coordenação do Banco Central Nacional com as autoridades econômicas nacionais. E o que aconteceu no Brasil? Para essa lei de autonomia errada, que foi aprovada em 2021, o presidente eleito convive por 2 anos com o presidente do Banco Central indicado pelo seu antecessor. Ora, se há uma polarização na sociedade, como há no Brasil, de um lado a extrema-direita e a direita tradicional, de outro lado a centro-esquerda, e há uma alternância no poder, cria esse incômodo absurdo. Aliás, Paulo, o Guido Mantega, né, tem falado, ex-ministro, que é importante refinar a independência do Banco Central. Ele acha que não há força, né, ele é contra a autonomia do Banco Central, essa independência, mas ele acha que não é possível reverter, dada a correlação de forças hoje no parlamento, mas acha que, no mínimo, refinar. E um dos pontos que ele defende é mandato coincidente. O mandato do presidente, ele é independente, mas o mandato é coincidente ao do presidente da República. Isso seria bom? Sem dúvida, concordo com o Guido. Aliás, o Guido seria um ótimo nome do Banco Central. Eu diria, homem experiente, a ministro das Finanças, super articulado da confiança do presidente da República. Não sei se há algum impedimento jurídico, isso eu não sei, por conta de processos pendentes, injustos, da época que ele foi ministro da Fazenda. Não sei também se o fato dele ter sido ministro da Fazenda do governo Dilma, que carrega uma imagem negativa, também influi, mas ele seria ótimo. Se não o presidente do Banco Central, por que não chefe de um conselho de economia criado no Palácio do Planalto? É exemplo que existe nos Estados Unidos, entende? Estou fugindo. Inclusive formalizando, né, na verdade, porque ele já é um conselheiro informal do presidente, né? Quer dizer, ele já é uma pessoa muito próxima ao presidente Lula, com quem o presidente conversa sobre economia. Sim, ele poderia ser um Celso Amorim da economia. Poderia. Ele estaria no Palácio com uma equipe que ele formaria. O Celso tem uma equipe grande lá, Celso Amorim. Por que não ter na área de economia, que é tão crucial, uma outra voz, com outra equipe, que dê ao presidente novas informações, sem prejuízo, é claro, do ministro da Fazenda, do presidente do Banco Central, do ministro do Planejamento, entende? Aliás, antes de trazer essa pergunta aqui do Superchat, Paulo, uma coisa interessante, conversando com pessoas da área econômica, né, essa transição do Campos Neto para o novo Banco Central, para o Galípolo, para quem quer que seja o novo presidente do Banco Central, ela tem sido vista como uma transição tão importante como a que foi dos militares /Bolsonaro para a democracia representada pelo Lula. Então, esse é um governo de 2 transições.
a transição, vamos dizer assim, do militarismo para a democracia e a transição do neoliberalismo radical, Paulo Guedes, Campos Neto, para esse novo Banco Central também. Acho que é uma boa percepção que você tem. É um pouco exagerado, né? Porque a transição Bolsonaro-Lula foi mais importante, claro. Né? Claro. Mas já digamos que é um subproduto dessa transição. Né? Isso. Agora, Léo, pode ser jogado pela janela. Né? Se o novo Banco Central não for novo, ficar prisioneiro das visões tradicionais, prisioneiro dos preconceitos do sistema financeiro e da mídia, aí não há transição nenhuma. Mas olha, o que eu posso dizer é que há muito otimismo com essa transição. As pessoas, inclusive, Paulo, queria até te perguntar uma coisa. Hoje vai ser o dia de recorde na Bovespa, né? O Ibovespa está bombando, passou de 136 mil pontos, vai ser recorde histórico, já está subindo 1,5% e o dólar está caindo bem, está caindo a 5,40, né? Na verdade, o dólar subiu muito pela falta de ação do Campos Neto, que deixou a coisa correr solta. E o mercado tem aquela coisa, não, o mercado sempre antecipa. Será que o mercado já está antecipando que acabou a mamata do Campos Neto e agora, por exemplo, vai ter uma ancoragem da taxa de câmbio, né? Isso vai impactar, por exemplo, a expectativa inflacionária, a taxa de juros de longo prazo, a taxa de juros vai poder cair, as aplicações de renda fixa vão ficar menos atraentes, vai haver um maior estímulo para renda variável, para a bolsa. Será que o mercado já está percebendo que as coisas, bom, que vamos dizer assim, a era Campos Neto está chegando ao fim? Não sei te dizer, Léo, mas é claro que toda expectativa de redução de juros tem esse efeito que você mencionou, que é a alta da bolsa, expectativas mais favoráveis para o crescimento. Mas será que já existe essa expectativa? Nesse final de ano, dificilmente. Com um novo presidente do Banco Central, uma nova diretoria, poderá haver. É o que nós temos que ver. Eu tenho dúvidas, viu? Eu tenho dúvidas, porque a pressão sobre os novos integrantes do Banco Central vai ser muito forte. Aquilo ali é chasque-ardê do sistema financeiro. Aquilo ali é uma área que eles dominam, entende? Então, o novo presidente, os novos diretores, têm que ser muito firmes e muito corajosos para que essa mudança de fato aconteça. É isso, só para registrar, tá acontecendo esse novo recorde hoje. Então, trago essa pergunta para você agora, Paulo. Essa aqui, ó. Quais as principais funções do Banco Central e como a PEC 65 pode prejudicar o Brasil? Diga lá. É por isso que a transição no Banco Central é mais importante do que parece, ainda que não seja tão importante quanto a transição de presidente, né? Ela é muito importante porque o Banco Central ele não conduz apenas a taxa de juros. Eu até gravei um pequeno vídeo que você reproduziu explicando isso. O Banco Central tem muitas outras funções, além de fixar a taxa básica de juros e controlar a inflação. Ele é responsável pela regulação e supervisão do sistema financeiro. Ele é uma fonte importante de dados econômicos, uma das mais importantes. Ele gerencia as reservas internacionais do Brasil, que não são dele, são do Tesouro do país e que são depositados no Banco Central. E aí, ao Banco Central é delegada a administração dessas reservas. Como é que está sendo administrada a reserva internacional do Brasil? Não há muita transparência sobre isso. Existe um relatório trimestral, mas que não dá todas as informações relevantes. Vale a pena examinar, sem dúvida, mas ele não dá todas as informações relevantes. Então, o Banco Central tem tudo isso. O Banco Central regula o sistema financeiro, supervisiona, administra as reservas, é fonte de informações econômicas e, ainda por cima, regula a emissão monetária e a taxa de juros. Então, é um poder imenso que tem nessa entidade e por isso que ela não pode ficar desvinculada do Estado. Ela exerce funções estatais. Bom, essa PEC 65, antes agradecendo aqui a Eliana Brina, né, que se tornou assinante, o grande problema da PEC 65, então, Paulo, é ampliar o grau de autonomia, a captura pelo mercado financeiro, assim, quer dizer, como é que você resumiria essa proposta, vamos dizer assim? Foi o que eu disse quando fui àquela audiência no Senado, em maio, se não me falha a memória, sobre a PEC 65. Essa PEC, ela não só mantém a autonomia já existente, como constitucionaliza, transita do campo da lei complementar para a Constituição todos os dispositivos que havia na lei de 2021. E ainda mais, cria novas dimensões dessa autonomia financeira orçamentária.
transforma o Banco Central numa empresa pública de direito privado, que é uma excrescência. Como é que pode dar para uma empresa pública de direito privado todas as funções que são eminentemente estatais? Não é possível, entende? Então, não me surpreende. Quem é que foi o pai dessa ideia? Roberto Campos Neto, que procurou um senador que aceitou ser o conduto dessa proposta. Então, o que se pode esperar, por exemplo, do novo presidente do Banco Central, quando foi indicado? Que claramente se manifeste contra isso. Claramente, porque é uma aberração o que tem aí. Aliás, só registrando, né, quer dizer, essa PEC é vista de forma negativa por praticamente todo o governo brasileiro e também, né, pelo Sindicato dos Funcionários do Banco Central, que é o Sinal, que também é contrário a essa transformação. Paulo, com esse crescimento de 3%, né, quer dizer, vamos imaginar que a média seja essa no governo Lula 3. Você imagina também que esse discurso fiscalista do mercado possa mudar, ou mesmo do governo, quer dizer, à medida em que o Brasil passe a ter maiores ganhos de arrecadação tributária e passe a estabilizar a dívida, a relação dívida-PIB pelo crescimento econômico? É exatamente o que se busca, né? É um ajustamento positivo, em que você combina controle do déficit público, do resultado primário, com crescimento econômico e com redução de juros. Tudo isso junto gera a estabilização da dívida, que é o que se deseja, como proporção do PIB, entende? Você tem um resultado primário controlado, a carga financeira sobre o setor público reduzida em função da baixa da taxa de juros praticada pelo Banco Central e o crescimento do PIB, que é o aumento do denominador dessa razão de dívida PIB, né? Então, esse é o caminho que tem que ser seguido. E eu acho que é isso exatamente que o governo Lula está tentando. Também outra coisa, Paulo, que virá nesse segundo semestre, vão ser propostas aí tributárias, além da reforma tributária que já foi anunciada, né, na questão de uma maior justiça tributária. Questão dos dividendos, juros sobre capital próprio, talvez até mesmo na parte das faixas do imposto de renda, né? Você acha que esse é um dever de casa importante aí para o Brasil, nessa segunda etapa aí do governo Lula? Fundamental, né? Porque nós estamos com essa eu preciso dizer, por exemplo, eu estudei muito o sistema tributário brasileiro em detalhes até o início, antes de eu ir para o FMI, ou seja, até 2007. Aí voltei 10 anos depois, passei pelo Banco dos BRICS em Xangai, 8 anos em Washington, mais 2,5 na China. Aí cheguei aqui e voltei a estudar o sistema tributário. Não tinha mudado nada. Eram exatamente os mesmos problemas, especialmente no que se refere à justiça fiscal. Então, o governo Lula 1, 2, Dilma não conseguiram. Cabe ao governo Lula 3 conseguir, porque essa é uma dimensão da concentração de renda no Brasil. É o Brasil ser um paraíso fiscal para os super ricos, para as pessoas de alta renda. Então, tem que haver, claro, um esforço muito grande nessa área. Até, você sabe, eu já disse isso aqui, eu acho. Nós teríamos que ter começado por aí, no que diz respeito à tributação. Por quê? Porque no primeiro ano do governo, o governo está no seu auge em termos de capital político, 2023. Ali teria que ser lançada essa discussão difícil. Não foi. Então, agora vamos fazer no segundo ano. Bom, que seja. Antes tarde do que nunca. Vamos em frente, mas é uma batalha. Por quê? Porque do Congresso estão representados os super ricos, fundamentalmente, que financiam campanhas, né? Então, tem todo um embate com os congressistas que é difícil. Talvez a melhor maneira seja o ministro da Fazenda, que eu creio que está convencido disso, trazer a culpa. Olha, o que eu estou querendo e não me deixam fazer? Quem não deixa fazer? Fulano, Beltrano, Cicrano, entende? Vou colocar isso à luz do céu, para que as pessoas vejam a injustiça e quem está obstruindo a correção dessa injustiça. Não é esse o caminho? Não sei, mas parece que seria o caminho. Olhando os resultados do governo Lula 3, você acha que a gente pode voltar a um clima de menos polarização na sociedade? Ou essa polarização está enraizada, vai ficar? As classes dominantes vão continuar radicalizadas como estavam antes?
ou a tendência é que tudo vai se melhorando? Porque também uma coisa muito estranha que aconteceu na semana passada foi a tentativa, principalmente da Folha de São Paulo, de reabilitar o Jair Bolsonaro, né? Com aquela denúncia lá contra o Alexandre de Moraes, feita pelo Glenn Greenwald. As elites querem, na verdade, reabilitar o Bolsonaro para manter o Lula sob pressão? Qual que é o jogo? O que está acontecendo? Olha, essa chamada elite brasileira, em grande parte, é um lixo, né? Ela não hesita em se aliar com o obscurantismo de extrema-direita, em apoiar o obscurantismo da extrema-direita bolsonarista sempre que julga conveniente. Foi o que aconteceu em 2018. Em 2022, eles se inclinaram para o Lula, mas ocuparam o governo Lula, em grande parte, que está infestado de neoliberais. Né? Então, o que eles querem? Acho que nós já conversamos sobre isso aqui. Eles estão pensando agora em 2026, nós não queremos o Lula lá em 2026 super forte, porque senão não precisa negociar conosco. Exatamente. Ele se reelege para mais 4 anos, desmontando, pelo menos em parte, a famosa Arca de Noé, como dizia o próprio Lula, montada por ele em 2022. Então, eles querem manter no cabresto. E, para isso, eles precisam de um contraponto. Esse contraponto, qual é o contraponto viável? É o bolsonarismo. Porque os políticos tipo PSDB e sucedâneos não têm poder eleitoral. Então, se você não tiver... Eles até vão tentar uma terceira via, de novo. Eu digo eles, essa elite, né? Mercado financeiro, grandes capitais, mídia corporativa, vão tentar uma terceira via, mas eles têm que ter a carta do Bolsonaro. Então não me surpreenderia porque eles migrassem, por exemplo, para um candidato tipo Tarcísio, né? Governador de São Paulo. E o Tarcísio fica mais forte se o Bolsonaro for um injustiçado, né? Mesmo que ele não tenha os direitos políticos. Se o Tarcísio for um candidato inviável e o Bolsonaro tiver que ser colocado, né, aí anuncia-se uma eleição mais disputada. E aí o Lula tem que formar a frente ampla de novo, negociar. Talvez o objetivo seja esse mesmo, né? Quer dizer, exatamente colocar o Lula na mesa de negociação e não deixar ele ficar forte demais, né, Paulo? Porque vai que a economia cresce, o desemprego cai, os brasileiros ficam mais felizes, tem que arrumar um problema, né? Eu te pergunto, não sei, você talvez saiba melhor do que eu, há alguma viabilidade do Bolsonaro ele mesmo ser candidato? Então, se ele for injustiçado, se o Alexandre de Moraes vier a ser transformado num vilão, o que a Folha está colocando, na verdade? Fez até um editorial no fim de semana, né? Dizendo, olha, esses diálogos aí dos assessores do Alexandre de Moraes podem levantar nulidades nos processos do Jair Bolsonaro. Então, o objetivo real da Folha já é a nulidade, né? E é isso que você falou, quer dizer, a elite brasileira não hesita em se aliar à extrema-direita quando necessário. É o que está ficando claro. Né? E sendo assim, realista, né? Franco, o que foi o processo pelo qual o Lula saiu da cadeia, declarou-se a nulidade? Não foi uma coisa decidida apenas por critério de justiça. Houve uma preocupação de setores dominantes em trazer o Lula de volta a Arca de Noé do Lula começou a ser construída com o Lula na prisão, na minha percepção, talvez totalmente errada, mas entende? Assim como construíram a volta do Lula, podem tentar construir a volta do Bolsonaro. O objetivo é sempre ter o presidente em exercício pressionado para ter que fazer concessões, entende? Fizeram esse jogo com o Bolsonaro, agora vão tentar repetir com o Lula. Talvez seja mais difícil, mas mesmo que o Bolsonaro não seja candidato, Léo, ele tem força eleitoral suficiente para dizer, não, vai apontar o dedo, vai ser aquele, vai ser o Tarcísio, ou outro que apareça, entende? E ele carrega os votos. Como o Lula fez em 2018, transferindo votos para o Haddad. O Haddad foi muito bem, apesar de todas as dificuldades, né? E a mesma coisa pode acontecer agora pelo lado do Bolsonaro. Né? Exatamente, não deixar o presidente forte demais. Paulo, para a gente fechar, você mantém lá um perfil no X, do Elon Musk. Talvez, né, tenha acontecido com você o que aconteceu com muita gente que é progressista. Uma queda significativa no alcance, no engajamento e tal. O Elon Musk passou a privilegiar claramente aí os conteúdos de direita ou até de extrema direita. Como é que você está vendo essa discussão de banir ou não banir o X no Brasil por desrespeito às normas legais brasileiras? O Brasil deve ter medo de banir o Elon Musk? Bom, olha,
seria uma pena que o X deixasse de funcionar no Brasil, que é uma fonte de comunicação muito importante. Eu não senti, talvez porque eu não seja atento o suficiente, mas eu não senti perda de repercussão da minha conta no X. O que eu estou vendo nos últimos dias é, de repente, uma queda do número de seguidores. Talvez porque o pessoal de esquerda, que tende a me seguir mais, esteja abandonando a plataforma de novo. Já houve uma onda desse tipo antes. Então, mas continua a haver, na minha conta, um tráfego significativo. Eu não gostaria de ver, até por egoísmo, o X ser banido do Brasil, não poder mais funcionar, ou que ele decida não funcionar. Mas ele tem que obedecer, o Augusto tem que obedecer à legislação nacional. Tem que manter o escritório no Brasil, né? Uma representação legal, né? Não pode ficar à margem da lei. Essa é a discussão. O Emerson está dizendo assim: faz o X247, fazer o X247 seria bom. Paulo, obrigado aí mais uma vez. Vamos em frente. Grande abraço. Obrigado a você. Abraço. Tchau. Valeu.